Muito boa noite, prezados amigos internautas, amigos espíritas e não espíritas. É com muita alegria de que o projeto Espiritologia traz, nessa terça-feira, a continuidade do curso do Passe Espírita Online 2023. Hoje, dando prosseguimento ao assunto da semana passada, falando sobre o Código Penal da Vida Futura, vamos dar hoje a segunda parte. A expiação, ela varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que foi cometida. Esta é a questão em voga. É o item 11º dos 33 artigos do Código Penal da Vida Futura. Então, meus amigos, vamos entender uma coisa. A expiação, ela vai variar segundo a natureza e a gravidade da falta. Então, ela vai variar de uma pessoa para outra. Ela vai variar de acordo com os fatos, de acordo com a intenção dos fatos, de acordo com a crueldade que muitas vezes nós empregamos no acontecimento dos fatos, tá? Podendo, portanto, a mesma falta determinar várias reencarnações sucessivas com o mesmo grau de intensidade nos processos reparadores. E aí, há males da alma tão persistente que reclamaria várias reencarnações sucessivas com o mesmo grau de quê? De intensidade. Agora, notem vocês o quanto que isso aí, para nós, é muito significativo entender de que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos, tá? Deus dá a cada um conforme as forças. Por isso que, muitas das vezes, os nossos maus cometidos numa existência podem nos levar a um processo reparador em várias reencarnações. E para reparar o processo, nós temos que primeiro expiar, certo? Nós temos que primeiro colocar para fora todas aquelas impurezas contraídas nas precedentes existências. E aí que você vai verificar que o médium passista espírita, na sua conduta ilibada, sua conduta moral, ele precisa esvaziar-se dessas nódias, dessas toxinas mentais, passando, com certeza, pelo processo expiatório, que é o expurgo, se livrando de todas essas toxinas mentais. Toxinas mentais é uma expressão de André Luiz, tá? Mas as faltas cometidas, elas ficam gravadas no nosso corpo mental. E ali, elas precisam ser exteriorizadas, colocadas para fora, uma vez que nós percebemos de que, conforme as circunstâncias em que nós estamos vivenciando, certo? A gente pode estar expiando causas atenuantes e causas agravantes. As atenuantes, até que nós gastaríamos menos tempo para expiar. As agravantes certamente exigiria talvez mais de uma reencarnação, 1, 2, 3, quantas se fizer necessário, certo? Então, de acordo com a atitude, a ação, a reação é de idêntica intensidade, é em sentido contrário. Só que no nosso caso, certo? Estamos falando de lei de causa e efeito. Então, o resultado ele não vem de imediato com a mesma intensidade. Ele vem imediato
com a intensidade moderada, quer dizer, reduzida, porque Deus é misericordioso e não põe fardo pesado em ombros fracos. Portanto, que o médium passista espírita, ele precisa de uma conduta reta, certo? Viver uma vida de retidão, pautada dentro daquilo que o Evangelho nos proporciona. A busca do homem novo, certo? E, portanto, que nós temos que pensar muito, porque na hora do passe, a pretensão do médium é ser instrumento da espiritualidade. Estar entre a espiritualidade benfeitora e o paciente. Então, o médium é aquele que vai doar do organismo físico dele, tá? Concorrendo aí para a transmissão, certo? Para a intermediação dos fluidos do mentor espiritual dele, o assistente espiritual do médium. Portanto, que nós precisamos entender que muitas faltas nossas têm que ser resgatadas. Mas para resgatar, quer dizer, fazer de novo e fazer certo, nós precisamos, então, esvaziarmos o nosso corpo mental. Despojar das toxinas, viu? Despojar daquelas nódias, daquelas impurezas mentais que fica alojado no corpo mental. É o lixo mental. Para que a gente possa reparar que seria a situação de fazer de novo. A gente não pode fazer de novo em cima daquilo que estará preso, que nós fizemos e não está bom. Nós temos que primeiro que expurgar aquilo que é impuro. Concomitantemente, a gente repara e credibiliza para o futuro. Quer dizer, passando pela prova e dando prova de que nós fomos capazes de poder superar tudo aquilo que nós mesmos somos causa e objeto. Viu? Então, portanto, que o Código Penal da Vida Futura está muito voltado realmente para o quê? Para o médium passista espírita. André Luiz faz uma fala muito interessante no seu livro Missionários da Luz, no capítulo 19, ele diz o seguinte, que o médium, depois de atingir o quê? As condições básicas, ele deve se elevar moralmente, para que as suas obras elevem na mesma proporção. Então, veja bem, atingir as condições básicas, nós temos que começar a pautar, quer dizer, cortar alguns vícios, mazelas, maus costumes, maus pensamentos. Então, é essa renovação interior, é essa conversão que nós haveremos de fazer. Isso é de forma importante agora, neste momento. A 12ª, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e a duração do castigo. Essa palavra castigo aqui, eu vou retirar ela, porque essa proposta é judaica. Doutrina espírita não é judaísmo. Então, como o livro dos Espíritos e todas as obras da codificação espírita muito carregada do velho judaísmo, certo? Eu não vou lá no livro tirar ela, não. Mas eu vou dizer para vocês que eu vou tomar no lugar do castigo, certo? Eu vou dizer o processo expiatório reparador, que virá através de quê? De um tempo determinado. Se eu gastei, por exemplo, 20 anos no vício, nas mazelas, na maledicência, certamente o tempo equitativo para você poder se libertar, esvaziar-se e tomar conta de que aquelas impurezas todas estão colocadas para fora, através do processo expiatório, eu me livrei daquele lixo mental. E agora eu posso fazer de novo, mas não como antigamente, fazer diferente. Certo?
Então, agora, a duração do processo expiatório reparador dependerá muito, certo? E a natureza dependerá muito das nossas faltas cometidas. A única lei geral é que toda falta terá punição. Quer dizer, vou tirar a palavra punição de novo, certo? Ela está aqui, eu não vou tirar ela do livro, mas eu vou dizer para você o seguinte, segundo o seu valor, né, a única lei geral é que toda falta terá o quê? Terá uma oportunidade. Eu vou trocar a palavra punição por oportunidade de você fazer de novo. Só que você vai fazer de novo agora diferente. Se daquela forma você incorreu-se em faltas que levou você ao sofrimento e às dores, agora você fará diferente. Certo? Então, não há punição. Deus não pune. Não existe punição na lei divina. O que existe é oportunidades, entende? De você fazer de novo. Quantas vezes se fizer necessário, nós teremos novas oportunidades. E terá recompensa todo o ato meritório, segundo o seu valor. Então, a cada atitude nova terá um resultado. Esse resultado será o mérito da questão em voga, quer dizer, da questão que você trabalhou, né? Errou ontem, agora você expia, concomitantemente você repara, fazendo não como ontem, mas fazendo hoje diferente de ontem, acertando, que o mais importante é acertar, de acordo com a lei divina. Isso é de fundamental importância. Agora, o mérito estará segundo o seu valor, certo? Porque o mérito está justamente no esforço em que você tende a domar as suas más tendências, certo? O mérito vem aí. O verdadeiro espírita seria reconhecido pelas suas transformações morais, pelos esforços em que ele empregaria para domar, não é o outro, não, domar ele mesmo. Porque se eu aqui nessa condição hoje, os maiores inimigos eu carrego dentro de mim mesmo. E o Cristo disse, reconcilie com teu semelhante enquanto estás a caminho com ele. Porque amanhã a morte vem ceifar a sua vida, o espírito sopra onde quer, não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, quer dizer, uma nova oportunidade reencarnatória, quem vai te garantir? Quando? Certo? Uma certeza nós temos, que nós teremos. Mas quando? Em que condições nós a teremos novamente? Será conforme a precedente? Talvez não. Talvez é melhor, mas talvez é pior. É aí que está realmente a importância de nós verificarmos de que todo o tempo que nós tivermos será tempo útil na tentativa de reconstruir, de refazer, de buscar o homem novo, despir o homem velho que há em nós ainda. Então, nós não seremos castigados, nós não seremos punidos, tá? O castigo não existe, a punição não existe. Essa ideia de castigo e punição é o velho judaísmo, que prometia punição e castigo. Moisés, em todo o seu legado, lá no Levítico, Deuteronômio, ele ameaçava as pessoas. Eu sempre digo, Moisés decretou a pena de morte, quando ele disse que se alguém fosse apanhado em adultério, deveria ser apedrejado até a morte. Mas era a mulher, o homem não. Ele não falou que era para buscar o homem e apedrejá-lo também, não. Ele falou que era só a mulher adúltera. Machista não, deixa só. Eu quero muito poder agradecer aí a participação da nossa
nossos amigos, o Geraldo aí, o Roberto de Itaúna, que estão conosco no chat aí. Meus amigos, esse negócio de punição é o Deus bravo de Moisés, não é o Deus de Jesus e nem da doutrina espírita. O Yahvé, o Jeová de Moisés, era bravo, vingativo, punitivo, guerreiro, irascível. O Deus de Jesus e da doutrina espírita é Deus Pai, Todo-Poderoso, misericordioso, único, bom, certo? Soberanamente bom e justo. Tá? Então ele não pune, ele não castiga. Essa ideia de inferno, essa ideia de demônio, isso são dogmas. Dogmas que foram instituídos pelo velho judaísmo, e depois veio a igreja instituída e tomou esses dogmas e nos impõe até hoje. Só que para nós espírita, nós já vencemos essa etapa de poder superar, de poder entender de que Deus é bom, é misericordioso, ele não pune, ele não castiga ninguém. Somos nós que nos submetemos ao sofrimento, às dores, viu? Nós somos a causa e nós somos o objeto desses sofrimentos. Então, é segundo o seu meritório, é segundo o quê? O valor que você terá pelo mérito adquirido, porque haverá uma recompensa? Haverá. Essa recompensa é a satisfação de você mesmo perceber que você avançou no progresso moral, no progresso intelectual, que você está crescendo. Esta é a recompensa. Viu? Então, o ato meritório, ele virá segundo o valor de cada atitude, de cada esforço que você realiza na tentativa de domar as suas más tendências. Viu agora? Então, vida de médium é vida de retidão. É vida equilibrada, o mais alto nível possível. É vida de você voltar para dentro de si e fazer uma verdadeira conversão de si mesmo. O 13º. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Quer dizer, vou voltar a falar, a duração, certo, da oportunidade de você reparar, expurgando os velhos resíduos e fazendo de novo, e fazendo agora certo, vai depender muito da melhoria de que o espírito realiza durante a sua existência corporal e espiritual. Certo? E aqui eu vou corrigir também a melhoria do espírito culpado. Olha, não vamos colocar culpas. A culpa implica remorso. A culpa implica realmente você ficar guardando, retendo. E a proposta espírita, certo? Não é guardar o remorso, não é guardar a culpa, mas trabalhar esta, entende? Então, a doutrina espírita é uma doutrina das penas remissíveis. Nós podemos reverter e devemos reverter, estamos aqui para reverter. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Estão vendo? Então não está escrito. Ah, Vicente, próxima reencarnação você vai ter que pagar. Pagar? Eu não vou pagar nada. Doutrina espírita não é doutrina de pagamento, não. Essa palavra pagar não é espírita, não. Ela é uma proposta judaico-cristão. Pagar. Pagar o quê? Eu tenho que pagar o quê? Com dinheiro não tem jeito. Não, mas é sofrendo de novo. Então não é pagamento. Sofrendo de novo, você está expurgando, você está se livrando. Certo? Então não está escrito em lugar nenhum que você vai ter que pagar por tantos anos. Não. O que Deus exige por tempo,
por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, quer dizer, se nós estamos na reta do bem, e se nós cometemos equívocos, saímos da linha do bem, a única coisa que nós haveremos de fazer não é ter que pagar nada. É fazer nessa caminhada, fazer de novo, como diz o Chico. Se eu não posso voltar e fazer um novo começo, porque não tem jeito, o tempo não volta, eu posso fazer um novo fim. Quer dizer, na condição que eu me encontro, em qualquer momento, é momento de renovação, é momento de transformações morais. Então, eu preciso perceber isso agora. Entende? Porque o que Deus exige por termo de sofrimento é uma melhoria séria, efetiva, sincera, de voltarmos à prática do bem, do qual nós afastamos. Somente o bem existe, o mal não existe. O mal é o bem que ainda não chegou. O mal é a ausência do bem. Então, a única coisa que eu preciso fazer é o bem. É o bem. A única coisa que eu devo fazer é o bem, como dizia o apóstolo Pedro, que o amor cobriria uma multidão de faltas. Porque você sofrendo e sabendo porque sofre, você sofrerá menos. Agora, você sofrendo, ignorando, blasfemando, contrariado, revoltado, o sofrimento é em dobro. Portanto, que você sofrer amando vai ser mais suave, vai ser mais fácil. Aceitando de que você é causa e objeto do sofrimento, quer dizer, a redenção espiritual, aí cabe a você a sua resignação, que é a ação de ressignificar as atitudes. Se ontem eu errei desta forma, que eu não repito mais essas mesmas atitudes. Eu a faço diferente das atitudes precedentes, que agora que eu procure o mais aproximar possível do certo e me afastar do errado. Tá? Deste modo, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal, no mal, aliás. Então, o espírito, ele é o juiz, aquele juiz de campo de futebol, é o árbitro, né, que apita as faltas. Então, deste modo, o espírito é sempre o próprio árbitro, quer dizer, aquele juiz que acusa as faltas que nós cometemos, certo? Então, podemos prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal ou suavizá-las, certo? E anulá-las pela prática do bem. A escolha é nossa. Não foi dito que o livre-arbítrio, nós não temos a contrapartida dele, que é o senso moral? O livre-arbítrio é a liberdade que eu possuo, que no ato da escolha eu sou livre. Escolher o bem e não o mal. Ou escolher o mal em detrimento ao bem. Então eu sou livre na escolha. Mas o senso moral é o juízo de valor, porque sendo aqui o espírito, o árbitro da própria sorte, quer dizer, é aquele que indicia, é aquele que faz você verificar e brotar no seu consciente presente as faltas cometidas, tornando consciente aquelas faltas, certo? Certamente o juízo, né, é que vai poder te dizer da suavidade, né, e anular, realmente, anular no sentido de elaborar, praticando bem. Porque, na verdade,
a gente não vai ser salvo de nada. Nós não precisamos de salvação. No universo não existe salvação. A proposta espírita não é salvacionista. A proposta espírita é educação, é pedagogia. Viu agora? Então, esse negócio de salvar não nos pertence. Tá? Pertence a outros conceitos religiosos que não é da nossa alçada. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanece no mal. Então, acontece o seguinte, revoltado, entende? Só piora a situação, não melhora. Então, libertado do sofrimento, enquanto ainda nós permanecemos no mal, é simplesmente começar a ter uma vida de retidão. É começar a buscar uma renovação de si mesmo. Eu não gosto muito da palavra reforma. Usa muito a reforma moral, porque reforma pressupõe uma coisa assim esquisita. Por exemplo, sua casa vai ficando velha. Aí você fala assim, eu preciso reformar minha casa. E o que você faz na reforma da casa? Você joga tudo no chão? E você começa um novo alicerce? Não. O que você faz na reforma? Você tapa os buracos com reboco, com massa, com argamassa. Você troca alguns utensílios da casa, né? Melhora a divisão dos cômodos, dá um emmassamento, dá uma pintura, a casa aparentemente fica nova. Mas e o alicerce? Você não mexeu nele? Então, reforma é tornar formar. Entende? Então, o que eu tenho que fazer não é reforma. O que eu tenho que fazer é uma renovação de mim mesmo. Deixar de ser o homem velho que eu estou até hoje e viver o homem novo de que eu tenho grandes oportunidades de poder vivenciar. E nisso tudo é que nós devemos perceber de que é desta forma, é de que eu e vocês vamos conseguindo, dia a dia, hora a hora, essa grande transformação do homem velho no homem novo. Como dizia Paulo de Tarso aos Coríntios 2, ele diz, renova-te sempre. Ainda que o homem exterior se corrompa, acima de tudo o homem interior se renove dia a dia, hora a hora. Então, é isso que ele nos comenta, certo? Agora, nós ainda permanecemos nas atitudes do mal. Nós somos espíritos de terceira ordem. Tem 3 ordens de espíritos. Terceira ordem, segunda e primeira. Nós somos da terceira ordem, somos atrasados. Tá? Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe. Então, voltou a palavra punição. Certo? Então, Deus, como é justo, ele só permite o processo reparador, certo? Enquanto existe a causa, no caso, a causa do mal. Se eu trabalhar essa causa e agora fizer a causa do bem, certamente a consequência será salutar. Isso. E deixa de o punir de novo, quando não existe mais. Então, por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa do sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele descansa. Eu sempre falo o seguinte, a duração do sofrimento é proporcional à duração das nossas faltas. Enquanto nós durarmos nos erros, nos desacertos, nem contrariar as leis divinas, duraremos no sofrimento. É proporcional.
Na medida em que nós vamos adiantando intelecto moralmente e vamos buscando essa grande renovação de nós mesmos, vai também tudo renovando em derredor de nós. Eis aí a regra, né? Aqui, por outro lado, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele descresça. Então, a intensidade virá numa dada proporção na medida em que nós caminhemos no bem. Esse mesmo bem que nós fazemos é a nós mesmos. Mas enquanto nós aí durarmos fazendo mal, esse mesmo mal será a nós mesmos. Então não fiquem sentados, esperando Salvador. Não. Eu já comentei várias vezes, vou voltar a repetir. O item 25 do capítulo 18 do livro A Gênese. Não será o Espiritismo que fará a renovação social, mas que a nossa maturidade fará da renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, o Espiritismo, através da doutrina espírita, é muito mais hábil de pertencer esse momento contemporâneo dessa grande regeneração social mais do que qualquer outro conceito. Então, portanto, que ele é, esse grande movimento de renovação, ele é contemporâneo. É da agora. Então, precisamos diminuir a intensidade das práticas, das ações, quer dizer, da causa, né, das nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações, que certamente a dor, o sofrimento diminuirá na mesma proporção. Então, enquanto durarmos nos erros, duraremos no sofrimento. Tem alguma coisa difícil aí? 14º. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo de novo. O culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Então, o verdadeiro espírito que cometeu as faltas contra si mesmo, né, vai depender muito da melhoria do espírito, certo? Porque a duração da penalidade pelo qual ele próprio aplica a si mesmo, quer dizer, reparando, expurgando, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena eterna. Não, ela é oportunidades de você sempre estar recomeçando na onde você estacionou. Na onde você parou, você reinicia, você recomeça. E é aí que é bonito, entende? Ninguém está condenado eternamente ao sofrimento. Ninguém. Deus nos dá tantas reencarnações quanto se fizer necessário para o quê? Para que nós possamos reparar o mal cometido, que nós cometemos contra nós mesmos. 15º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não obrigarem o termo da provação, acreditando a eterna, como o eterno lhes parece, deva ser um tal castigo. Então é o seguinte, não esqueçamos, certo, de que o tempo, a duração, né, dos acertos, das reparações, das expiações, certo? Na verdade, é temporário. Viu? Que o termo da provação é a oportunidade de você dar, você mesmo, de que você dá conta de sair daquela condição e sai. Que tem gente que acha o seguinte, que, mas
eu não estou tendo dificuldade para poder fazer isso, essas reformas. Ô meu, se você quiser, você pode. O Cristo disse, batei se vos há, quer dizer, bater a porta e a porta abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, receberá. Esse pedir, esse bater a porta, certo? Não é simplesmente você exclamar. Levantou os braços para cima e exclamar para Deus. Não. Esse bater a porta é atitude. É você ter atitude. Porque bater a porta implica atitude, emprego de trabalho. Então, você utilizando essas forças, essas potencialidades do espírito imortal, você então certamente você vai buscar e você vai achar. Então, não esqueça esses 3 verbos, da qual Jesus nos ensinou. Pedi e obtereis, batei se vos há, porque todo aquele que pede, receberá. Então, vamos sair dessa zona de conforto, que está bom demais. Ficar em casa, assistindo a novela está boa, novela das 9, da Rede Globo, não, beleza. Não, sacrifica. Vai lá no centro, dá o seu contributo e depois vai assistir sua novela, seus filmes. A minha avó dizia uma coisa muito certa. Primeiro, trabalho. Devoção, segundo. Então, primeiro, atitude. Reza é depois. Agora, o que nós precisamos é termos atitude e não reza. Essa ideia de rezar não é proposta espírita. A 474 do Livro dos Espíritos disse o seguinte, que Deus assiste muito mais àqueles que agem do que àqueles que se limitam a pedir. Viu agora? Muito importante, né? Fica aí rezando, pedindo, choramingando. Aqui. O 16º. Olha o que nos implica. Eu acho essa aqui fantástica. Código da Vida Penal. O artigo 16º. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só, são precisos a expiação e a reparação. Então você tem o arrependimento, certo? Seria o primeiro passo, por isso, para nos regenerar, passando pelas expiações, como já disse, expurgando todas as toxinas mentais inoculadas da casa mental. Porque com esse lixo na casa mental, ninguém entra no reino dos céus. Teve que despojar. Para não cabe lixo. Certo? Então, não basta por si só, são precisos o processo de expiar, como já disse, colocar tudo para fora, limpar a casa mental, como diz Humberto Holden, desacoificar. É tirar coisas. Nosso corpo mental está cheio de coisas. Matéria, legalismo, vícios, mazelas, dependências. Nós temos que esvaziar, desacoificar-se. Tá? O arrependimento, certo? É a porta que se abre. Mas temos que passar pela porta. Então vem aqui, ó. Arrependimento, a expiação, concomitantemente a reparação. Constitui, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços
de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Reabilitação. Então não é punição, não é castigo. É tornar a habilitar, coisa que você não habilitou da primeira vez, é tornar, quer dizer, nova oportunidade de você provar para você que você é capaz de sair daquela condição e sai. Não é só provar, não, tem que ter atitude. Entende? Então, essa reabilitação é de fundamental importância, que nós façamos dela o tempo todo essa oportunidade de crescermos o tempo todo que nós pudermos. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Certo? Então é o seguinte, o que nós precisamos ter é a primeira atitude, certo? O arrependimento, aí nós vamos expiar, colocar para fora e reparar. Então ele está dizendo, só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, certo? E não uma anulação. Graça, não tem nada de graça, certo? Aqui também não é proposta espírita, certo? O que nós temos que fazer não é receber uma graça, é simples. Eu receber graças, quiser alguém fazer por mim, hein? O que eu tenho que fazer é eu mesmo. Eu tenho que corrigir as minhas atitudes. Paga esse negócio. Eu recebi uma graça. Eu vou pedir aos espíritos, eles vão me ajudar me dando uma graça. Engraçado, né? Certo? Eu não preciso aqui também fazer essa anulação. O que eu preciso fazer é uma elaboração. É tirar de dentro para fora o que foi elaborado de forma errada, reelaborando, quer dizer, fazendo de novo. Agora elaborando de novo, mas agora acertando, fazendo conforme as regras, quer dizer, a lei divina. Então, eu não preciso, certo, de perdão. Que Deus me perdoe. Não! Eu não preciso do perdão. O que eu preciso é de oportunidade. De eu agarrar e fazer de novo. É simples. Eu ser perdoado, eu receber uma graça, é tudo de graça mesmo. Aí é simples, ué. Eu passo a vida inteira aqui cometendo faltas, bebendo, droga, roubando, estupando, fazendo tudo ruim. E acreditando que amanhã virá o Salvador me salvar, me tirar do atoleiro. Pelo amor de Deus, sai dessa. Presta atenção. Você está falando isso na tribuna espírita, meu? Isso é um absurdo. Entende? Doutrina espírita não fala disso aí, não. O que eu preciso aqui é de novas oportunidades, de poder fazer de novo, reparando, certo? Não é recebendo uma graça, não é recebendo de mão beijada, não é sendo salvo, não. É simples, né? E aquele que a vida inteira viveu uma vida de retidão, vai ter o mesmo mérito? Que vai ser salvo também? Por que uns têm que ser salvos, os outros não? Porque aquele que acertou a vida inteira não tem que ser salvo. Ele não tem que ser salvo, não. Certo? Porque o que ele fez foi a ele mesmo quem o fez. Todo o mal que ele fez foi a ele mesmo. Mas todo o bem que ele praticou foi a ele mesmo, esse mesmo bem que ele o fez. É isso que temos que prestar atenção, meu. Parar com esse negócio de ficar falando na tribuna espírita de pecado, de punição, de castigo, pedindo perdão.
É o auto-perdão. É você que tem que descarregar essa mochila que está nos seus ombros de remorso, contrariedade, de ódio, de vingança. É você que tem que despojar essa carga deletéria que você contraiu, entende? Pelas atitudes do mal, não acertando, não fazendo conforme as leis divinas. Então, eu não quero a anulação das minhas faltas, não. Eu quero a oportunidade de poder elaborá-las, fazendo de novo. Eu quero ter a oportunidade de poder vir aqui, estar aqui no novo corpo. E em muitas reencarnações, quanto eu precisar, entende? De eu poder fazer de novo. E não ser anulado. Anular é muito simples. Ah, não, São Vicente, pode deixar que eu vou salvar o senhor. Viu? Vocês me pregam na cruz lá, me cravam os cravos nas minhas mãos e meus pés, e eu vou salvar vocês tudo. O Jesus não morreu para salvar ninguém. Ele não morreu para salvar ninguém. Viu? Ele morreu porque eles mataram ele. Homens maus, maldosos. Eles mataram ele, assassinaram ele. Entende? Porque foi um espírito de primeira ordem. Filho do homem, certo? José e Maria. Viveu como homem, mas mantendo a sua realeza divina, que não é deste mundo, mas de outra condição espiritual. O mundo de primeira ordem. Chegou aqui, certo? O poder temporal da época sentiu ameaçado pela envergadura moral e espiritual desse grande espírito, Jesus, Filho do homem, o Cristo, Filho de Deus. Ele recebeu toda a ingratidão dos judeus. Foram os próprios judeus que falou do judaísmo a vida toda, que falou de um Deus vingativo, um Deus tirano, certo? De um Deus guerreiro, um Deus bravo. Pregaram Jesus na cruz e o mataram. Espancaram, injuriaram. É isso que fizeram. Então, nós, espírita, precisamos começar a pontuar, certo? As nossas observações voltadas para os pontos lógicos, racionais da nossa doutrina espírita e parar de ficar repetindo as palavras, certo? De alguns antigos profetas. Eu vou falar uma coisa para vocês, certo? O Pentateuco mosaico tem 4.000 anos. 2.000 anos depois desse Pentateuco, veio Jesus. Trouxe o seu santo evangelho, o seu legado. Passado 2.000 anos, a doutrina espírita, como sendo a revivescência do cristianismo puro, nos traz o evangelho de Jesus redivivo, em espírito e verdade, sem alegorias, traduzindo as parábolas, trazendo o espírito da letra. Então, eu não tenho que estar aqui nas minhas mãos falando de judaísmo, falando de Moisés, falando do Velho Testamento, não. Eu tenho como princípio aqui agora, entende? Falar do evangelho redivivo da doutrina espírita, para que eu possa contextualizar tudo aquilo que Moisés lá atrás quis dizer a toda a humanidade. Da forma como ele diz na antiguidade, ele falava de um Deus que Jesus chegou e falou, não, esse Deus aí não.
Esse aí não. O Deus é Pai, é justo, misericordioso. Isso. Então, o que nós temos que buscar é de perceber que a doutrina espírita é uma doutrina das penas remessíveis. Quer dizer, que podemos reverter e não só podemos, como devemos reverter. Porque nós aqui não tem que ser punido, castigado, nós temos que ter aqui oportunidade. Então, eu estou fazendo com vocês aqui, trocando algumas palavras, porque uma coisa eu vou deixar desse movimento espírita para a posteridade, certo? É uma contextualização dos preceitos espíritas, entende? Refazendo algumas ideias, trabalhando algumas ideias, reformulando algumas ideias. Eu não vou mexer na codificação espírita, absolutamente que não. Mas eu vou tornar ela mais compreensível, certo? Mais legível, mais coerente com os princípios os quais Jesus nos ensinou. Eu quero acabar com esse ranço desse judaísmo na tribuna espírita. Esse acabar aqui no bom sentido. Quer dizer, eu quero elaborar, eu quero trazer para o entendimento, a compreensão de todos vocês, de que algumas palavras na codificação espírita kardeciana têm que ser traduzidas numa linguagem doutrinária, menos judaico-cristão, que ainda é algo punitivo, castigo, faltas, inferno, fogo do inferno, diabo, nada disso é a proposta espírita. A doutrina espírita não fala nada disso em momento algum. Então, você, médium passista, você precisa entender que médium não é boa bisca, certo? Quem fala isso é o próprio Emmanuel, né? Médium, quem são os médios na sua generalidade? São aquelas almas fracassadas desastradamente, que incorreram, certo? O erro contra as leis divinas, que desviaram da senda do bem aqueles espíritos que estavam sendo por ele conduzidos e que hoje volta à gleba terrena para resgatar todas essas almas desviadas da senda do amor, da caridade e sob pesados ônus. Eu falo de carteirinha, de cadeira. Eu falo por mim. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Eu falo para vocês com toda assim, sinceridade. Tem sido muito difícil, mas está dando para ir. E eu vou levar. Difícil e difícil, eu vou levar. Eu farei esse final de semana, aqui em Divinópolis tivemos aí o primeiro encontro espírita, promovido pela AME. Lá eu estava trabalhando, sábado e domingo, o dia todo, e alguém me perguntou, mas você está dando conta de estar sentado aqui o dia todo, nesse mexe aqui, computador, filmadora? Eu falei, seu filho, eu vou me arrastando pelo chão, mas eu vou fazer, eu vou estar me arrastando as pernas no chão, mas eu vou fazer. Eu fiz uma escolha, alguns anos atrás. A mim foi oferecido uma vida pomposa. A mim foi oferecido. As oportunidades que eu pudesse investir num trabalho, certo, pessoal, angariando os recursos puramente materiais, ter uma vida farta, em abundância, de conforto e de muita, assim, prazeres. E me foi oferecido a renúncia. Eu optei pela renúncia. Optei por renunciar a muitas coisas, certo? Porque
eu recebi do Cristo, certo? Esse grande comunicado, que se eu quisesse, eu poderia, e eu quis. Estou aqui hoje, nesta noite, transmitindo via online para todos vocês que estão em casa, certo? Essa live desse curso do Passe Espírita Online 2023. Estou aproveitando a oportunidade, desenvolvendo com vocês o estudo sobre o Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens. Eu quero dizer para vocês, o meu maior prazer da minha vida, que eu não sabia, foi quando eu abracei a doutrina espírita. Eu descobri que ela nos enriquece de luz, de amor, de verdade. Porque ela é a retratação do Cristo. Certo? Então eu digo para vocês, médiuns, sacrifiquem as suas horas de trabalho, suas horas de sono, de descanso, as suas horas de leviandade, certo? Que fica perambulando para cima e para baixo, em favor da propagação dessa mensagem, a mensagem espírita. Eu falo para você, hoje eu sou grato muito a Deus, Pai Todo-Poderoso, pelas oportunidades a mim concedidas. A cada dia que se passa, novas oportunidades apresentam. E oportunidades são portas que se abrem. E abrem, a gente tem que passar por ela. Certo? Mas não é a porta larga que eu quero que abra para mim. Eu quero a oportunidade da porta estreita, que é a porta da redenção, que é a porta da resignação. Eu não quero o caminho largo depois da porta. Eu quero um caminho estreito, um caminho de lutas, um caminho de sacrifícios, um caminho de dores, mas um caminho de recompensa. Porque esta eu tenho certeza que eu terei. A recompensa, a satisfação pessoal de poder saber de que eu venci. Eu venci a mim mesmo. Eu não venci o mundo. Eu venci a mim mesmo. Eu quero ter esse prazer de que eu fui capaz, durante esse tempo todo, trabalhando, relutando, na busca da minha melhoria. E cheguei nela. E hoje eu entro no gozo, na plenitude da felicidade, em poder saber de que eu fiz, eu realizei, eu trabalhei para mim mesmo, em prol de mim mesmo, entende? Porque a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas atitudes, é o que nós estamos fazendo. Não. É o amor que nós depositamos em tudo que nós fazemos. Nós não seremos mensurados por tudo que nós fizemos, não. Nós seremos ajuizados, mensurados por todo o amor que nós depositamos em tudo. É diferente, viu? Então, eu quero aqui me despedir de vocês nessa noite, dessa terça-feira, né? Dizer a todos vocês da minha gratidão por estar com vocês aqui, falando desse curso do Passe Espírita Online 2023, da importância de nós médiuns buscarmos a nossa evangelização, tá? Para que as nossas obras, nossas atitudes se elevem, certo? Na mesma medida em que nós nos elevamos intelecto moralmente. Então, a todos vocês, muita paz, muita alegria, e contamos com vocês na próxima semana, quando aqui novamente estaremos dando continuidade a partir do 17º item do Código Penal da Vida Futura, aqui do capítulo 7 do livro O Céu, o Inferno. Uma boa noite para todos, muita paz, muita alegria, e até semana que vem. Obrigado!